Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Você já ouviu falar de Er? Ele é um dos personagens mais breves da Bíblia. Em Gênesis 38:7, lemos: Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. E é só isso que a Bíblia diz sobre ele. Nenhum detalhe, nenhuma explicação. Mas esse silêncio nos convida a refletir. Quem era este homem? O que ele fez? A história de Er, mesmo curta, traz um alerta sério sobre escolhas, caráter e as consequências que elas trazem. Sejam bem-vindos ao canal Palavra e Paz. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque é um ensinamento transformador reservado para você. Para entendermos melhor a história de Er, precisamos olhar para a família dele. Ele era filho de Judá, neto de Jacó, sim, aquele mesmo Jacó, o patriarca de Israel. Judá era um dos 12 filhos que dariam origem às tribos de Israel. Isso significa que Er vinha de uma linhagem importante, uma família abençoada, com promessas de Deus. Mas veja bem, nascer em uma família de fé não garante que a pessoa vá andar com Deus. A Bíblia é clara ao dizer que Er era mau, e o texto não tenta suavizar isso. Ele era mau aos olhos do Senhor. Isso é forte, porque tem gente que consegue enganar os outros, manter uma aparência de santidade, mas aos olhos de Deus o coração está longe. Er pode até ter enganado seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas não enganou o Senhor. E isso nos faz lembrar que Deus não se impressiona com aparência, com nome de família, com posição. O que Ele quer é um coração íntegro. Er viveu por volta de 1700 a.C., durante o período patriarcal, uma era em que não havia reis em Israel, e as famílias eram lideradas por patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. Ele era o filho mais velho de Judá, que por sua vez era o quarto filho de Jacó com Lia. Isso significa que Er pertencia a uma linhagem extremamente importante. Sua família carregava a promessa de que, um dia, da descendência de Judá, viria o Messias. Gênesis 49:10. Sua mãe se chamava provavelmente Batsua, uma mulher cananeia, o que já mostra que Judá havia começado a se misturar com povos vizinhos, uma prática que Deus mais tarde advertiria com firmeza. A região onde Er viveu era marcada por forte influência dos povos cananeus, com seus deuses pagãos, cultos imorais e idolatria espalhada por todos os lados. Era um tempo em que as alianças políticas e os casamentos muitas vezes eram usados para fortalecer vínculos entre tribos e clãs. No meio desse cenário, Er cresceu, cercado por uma herança espiritual riquíssima, mas também exposto à corrupção dos costumes pagãos. E foi nesse contexto que ele fez suas escolhas. Infelizmente, a Bíblia diz que ele foi mau aos olhos do Senhor. E não há nada mais perigoso do que alguém com acesso à verdade, mas que escolhe ignorá-la. Er tinha tudo para ser um homem de Deus, mas preferiu trilhar o caminho da impiedade. A Bíblia nos mostra que Judá escolheu para Er uma esposa chamada Tamar. Essa decisão reforça que, apesar da maldade de Er, seu pai ainda nutria a esperança de que ele assumisse a responsabilidade como primogênito. Tamar, uma mulher de fé e determinação, teria sido uma bênção na vida de Er, mas ele desprezou isso. Em vez de honrar seu papel como marido e futuro líder da casa, Er continuou andando em seus próprios caminhos, caminhos de egoísmo, rebeldia e, possivelmente, idolatria. Os cananeus eram conhecidos por práticas religiosas corrompidas, que incluíam sacrifícios humanos, prostituição cultual e a adoração de deuses como Baal e Astarote. Er estava cercado por essa cultura, e tudo indica que ele se deixou influenciar. Não se trata apenas de desobediência externa, mas de uma rejeição interna dos princípios de Deus. Seu coração estava longe do Senhor, mesmo morando numa casa que conhecia o Deus de Abraão. E aqui aprendemos algo vital.
Deus leva o pecado a sério, principalmente quando vem de alguém que conhece a verdade. O juízo sobre Er foi rápido e definitivo. Deus o matou. Não por impulso, mas por justiça. Porque quando a maldade atinge um ponto em que ameaça os planos maiores do Senhor, como a linhagem da promessa, Deus intervém com mão firme. A morte de Er teve um impacto direto e profundo na família de Judá e em todo o contexto da linhagem messiânica. Segundo os estudiosos, Er viveu por volta de 1800 a.C., numa época em que a família de Jacó ainda não havia descido ao Egito. Estavam em Canaã, um território dominado por povos idólatras, como os cananeus, que praticavam rituais abomináveis, incluindo sacrifícios humanos e prostituição cultual. Judá, seu pai, havia se afastado temporariamente de seus irmãos e se estabelecido entre os cananeus, onde casou-se com uma mulher dessa cultura, filha de Sua, um adulamita. Isso influenciou diretamente a formação moral de seus filhos. Er cresceu num ambiente onde as tradições hebraicas estavam misturadas com práticas pagãs. Ao morrer sem filhos, Er quebrou uma das maiores esperanças de sua casa, a continuidade da descendência. Na cultura hebraica, o primogênito era responsável por preservar o nome da família e garantir o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, a de que por sua descendência viria o Messias. A morte de Er colocou esse plano em risco imediato. Foi nesse contexto que se aplicou a lei do levirato, Deuteronômio 25:5, em que o irmão mais novo deveria casar-se com a viúva para gerar um herdeiro em nome do falecido. Após a morte de Er, sua esposa Tamar ficou viúva e a responsabilidade de gerar um descendente em nome de Er passou para seu irmão Onã, como exigia a lei do levirato, mesmo antes dela ser formalmente codificada na lei de Moisés. Essa prática já era comum nas culturas do Antigo Oriente, especialmente entre os hebreus, para garantir a preservação do nome e da herança familiar. Onã, no entanto, se recusou a cumprir plenamente sua obrigação. Ele se deitava com Tamar, mas derramava seu sêmen no chão, impedindo a concepção. O texto de Gênesis 38, 9 e 10 revela que sua motivação era egoísta. Ele queria desfrutar da relação, mas sem gerar um herdeiro que legalmente não seria seu, e sim de seu irmão falecido. Esse ato foi visto como rebeldia direta contra o plano de Deus para a continuidade da linhagem santa. Assim como Er, Onã também foi morto pelo Senhor. Isso provocou um medo profundo em Judá, que passou a ver Tamar como a fonte de desgraça, sem reconhecer a responsabilidade de seus filhos. A linhagem estava em perigo, e a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó parecia ameaçada. A casa de Judá, que deveria brilhar como uma referência espiritual, estava mergulhada em desobediência, injustiça e confusão moral. A cultura patriarcal daquela época dava grande valor à descendência e à herança, e a morte de 2 filhos seguidos, sem gerar filhos, manchava a honra da família. Judá, por medo de perder seu 3º filho, envia Tamar de volta à casa de seu pai, uma decisão covarde e contrária à justiça que se esperava de um chefe de tribo. Tamar, mesmo sendo estrangeira, demonstrou mais fé e senso de justiça que os próprios descendentes de Jacó. Ao perceber que Judá não lhe daria o 3º filho, Selá, como havia prometido, ela elaborou um plano ousado, não por desejo carnal, mas para cumprir o direito que lhe cabia segundo os costumes da época. Disfarçada de prostituta cultual, ela se colocou no caminho de Judá, que, influenciado pelos costumes cananeus ao seu redor, caiu na armadilha. Tamar engravidou de seu sogro, e ao ser acusada mais tarde de adultério, revelou de forma sábia que Judá era o pai. A resposta de Judá é uma das mais impactantes da narrativa. Ela é mais justa do que eu. Gênesis 38, 26. Essa declaração marca um ponto de virada. Tamar, que parecia esquecida e descartada, tornou-se um instrumento da restauração da linhagem messiânica.
Dela nasceram Pérez e Zerá, e por meio de Pérez viria mais tarde o rei Davi, e finalmente Jesus, o Messias. Mateus 1:3. A morte de embora trágica, foi o primeiro ato de uma purificação divina que expôs o pecado dentro da própria casa de Judá. Deus estava moldando a história, mesmo através do escândalo e da dor. Tamar não apenas salvou a linhagem, mas provou que onde há fé e coragem, mesmo alguém fora da linhagem direta de Israel pode ser instrumento da promessa. A história de ainda que breve nas Escrituras, traz uma lição eterna. Deus não tolera a perversidade oculta, mesmo quando ela acontece dentro das famílias escolhidas. Foi o primeiro homem nas Escrituras a morrer pela mão direta de Deus por causa de sua maldade. Uma advertência clara de que não há favoritismo diante do Senhor. Ser filho de Judá, neto de Jacó e bisneto de Isaque não o isentou da justiça divina. Isso revela que a salvação e a bênção não são herdadas automaticamente. Elas exigem fidelidade, arrependimento e temor ao Senhor. A linhagem de onde nasceria o Salvador precisava ser limpa e reta. A morte de seguida pela de Onã, abriu espaço para que Deus realizasse um propósito maior, onde até mesmo Tamar, uma mulher cananeia desprezada, foi usada como elo crucial na história da redenção. O que parecia desonra se tornou parte do plano divino. Na genealogia de Jesus, registrada em Mateus, o nome de Tamar está escrito para sempre, enquanto o de não aparece. É como se Deus dissesse: não importa a sua origem, mas o seu coração. Essa narrativa nos lembra que Deus usa as falhas humanas para revelar sua graça soberana e que, mesmo em meio ao caos, Ele está escrevendo a história da salvação com mãos firmes e misericordiosas. Ao refletirmos sobre a breve e trágica história de percebemos que mesmo os relatos mais curtos nas Escrituras carregam mensagens eternas. Foi um homem que recebeu tudo, uma linhagem santa, uma herança de fé, uma promessa em sua casa. Mas escolheu trilhar o caminho da impiedade, e Deus, em sua justiça, o removeu. Sua vida foi uma semente que não frutificou, um alerta para todos os que acham que o nome que carregam basta. No entanto, Deus, que transforma maldição em bênção, usou esse episódio sombrio como ponto de partida para uma das maiores histórias de redenção da Bíblia. De uma viúva rejeitada e de um sogro vacilante, nasceu uma linhagem que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Isso nos ensina que, ainda que a história humana esteja manchada por pecado, Deus nunca perde o controle. Ele escreve certo por linhas tortas, restaura os caídos, exalta os humildes e realiza seus planos com perfeição. A morte de foi um ponto final em uma vida sem frutos, mas o nascimento de Pérez foi uma vírgula numa história de salvação. E você, querido irmão, querida irmã, qual parte da história está escrevendo? Que sua vida não seja lembrada como a de apagada pela desobediência, mas como a de Tamar, que pela fé e coragem entrou para a eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de clicar no gostei e de compartilhar essa mensagem para mais pessoas. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como essa. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e vos dê a graça de perseverar em meio a qualquer dificuldade. Amém.